mato, mas eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. Você falou, eu fiz um vídeo de 59 segundos, mas que eu me preparei 40 anos. Fala mais sobre isso, até do vídeo para o pessoal, da água, dos R$4, do teu cálculo, da tua clareza na tua mensagem e de toda essa preparação para nós, por favor. Bom, primeiro assim, foi uma preparação involuntária, né? Porque quando se nasce na condição que eu nasci, o sucesso nosso é outro. Não pegar num fuzil já é ser bem-sucedido. Não ser o próximo corpo estendido no chão já é ser bem-sucedido. A sua mãe não ter que te visitar em uma penitenciária já é ser bem-sucedido. Os nossos primeiros milhões é isso. Sair da fome, da miséria, da escassez, isso já é milhão na conta para quem nasceu na realidade que eu nasci. Então tem duas maneiras de ser milionário. Uma delas é propriamente tendo R$1 milhão em nota lá na sua conta. Outra é nascer na condição que eu nasci e chegar aos 40 pela porta da frente, sem ter pisado na bola comigo mesmo e ter proporcionado ao meu pai aquilo que eu não queria que a minha filha proporcionasse a mim. Então era o primeiro milhão. E eu passei muita dificuldade na vida. E um dia eu cismei que eu queria comer carne, só fazendo um link rápido, como eu comecei. À vontade, meu. Eu cismei isso aos 7 anos de idade que eu queria comer carne, né? Porque a minha condição era muito adversa. Meu pai comprava o básico e o básico nem sempre vinha o que a galera comia, né? Era o básico mesmo, macarrão, feijão, arroz. A ideia era matar a fome e não satisfazer a vontade, né? Você vai comer o que tem e ser grato por ter aquilo na mesa. E aí um dia eu tive curiosidade de conhecer carne. E aí eu perguntei na escola, os meus amigos estavam falando sobre carne, o que era aquilo, eles riram de mim. E aí quando alguém ri de você, você tem duas possibilidades. Achar, cara, realmente eu sou um bobo mesmo, achando que carne é pra mim. Ou fazer daquilo uma injeção de ânimo e falar, peraí, cara, por que estão rindo de mim? Por que alguém tem acesso a algo que eu não tenho? E eu fui para a segunda opção. Fui para casa, perguntei para minha mãe o que era carne. Ela falou, carne é uma parada, me explicou o que era e falou que não fazia parte do cardápio básico de quem nasceu na realidade que eu nasci. E aí eu falei, e o que eu tenho que fazer, mãe, se eu quiser conhecer essa tal carne? Ela falou, você tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar nessa idade. Eu falei, não, mãe, então não tem problema. É só eu trabalhar que eu chego a esse tal dinheiro e eu chego a carne. Ela falou, não, se você chegar no dinheiro, você chegou o que você quiser, inclusive carne. E aí eu falei, tá, então eu vou trabalhar. E aí plantei minha primeira horta com meus irmãos, que era o que dava para fazer no lugar que eu estava. Plantar uma horta mesmo, de alface, couve, almeirão. E aí fui para a rua vender alface e consegui comer meu primeiro pedaço de carne. Só que quando eu comi meu primeiro pedaço de carne, eu tinha lembrado que na minha rua tinha um cara que tinha um quichute. Você lembra do quichute? Eu usei pois o é. quichute. E aí esse garoto tinha um quichute, eu não tinha. E aí eu percebi que se eu conseguia comprar carne, eu conseguia também comprar o quichute. Aí quando eu cheguei no quichute, eu vi que eu dava para comprar também a conga, que era acima do quichute. Eu comecei a entender que bastava eu ter um desejo e disposição para fazer qualquer coisa dentro de um viés de honestidade para alcançar aquele desejo. E eu descobri isso na venda aos 7 anos de idade. Não é que eu queria ser vendedor, eu queria comer carne. Só que quando eu consegui vender alface, couve e almeirão, o mundo me apresentou na tora à venda. E aí eu comi carne, eu calcei quichute, eu calcei a conga, e aí eu descobri que a mágica era essa. Eu traço um objetivo, eu traço um planejamento para alcançar esse objetivo. E aí comecei a sonhar outras coisas, ter minha roupa própria, comprada nova, porque eu nasci numa realidade onde o meu irmão mais velho, a roupa era comprada para ele, depois a roupa passava para minha irmã, depois essa mesma roupa passava para mim, e eu tinha que cuidar dessa roupa porque eu tinha mais 2 irmãos mais novos do que eu. Então, na realidade que eu nasci, a roupa vai trocando de pessoas dentro de casa. Não se compra roupa nova para todo mundo. E aí eu falei, quero comprar as minhas. E aí eu comecei a vender. Pitangui, foi um lugar que eu nasci, em Minas. De lá eu mudo para Belo Horizonte. Falei, cara, numa cidade maior eu vou ter mais possibilidade. Quando eu desci na rodoviária de Belo Horizonte, eu pensei, caraca, tem gente pra caramba, vou vender verdura pra caramba nisso aqui. E aí eu percebi que dava pra fazer outras coisas em Belo Horizonte. E aí depois eu me mudo pro Rio de Janeiro pra vender bala no trem, pra vender água na praia. E aí vendendo água na praia, num dia comum, com a minha caixa de isopor. Eu sempre muito observador, falo pra caramba, né? Sempre li muito a partir de 97. Meu pai sempre me falou que o mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento. Então eu li muito a partir de 97. Mas no anonimato, lutando as minhas lutas ali, sempre fazendo o que dava para fazer. E aí... Você leu, é verdade isso? Você leu 4 livros por semana? Chegou a isso? Cheguei. Não, chegou a isso? Já cheguei a ler mais. Mais? Depois que eu entendi a necessidade, eu cheguei a ler mais. Hoje a gente tem que dividir. O dia inteiro dividir. lendo, Henrique?
Como é que é essa? Depois que você cria o hábito, você gosta de jogar bola, cara. Não, eu também gosto de leitura, também gosto. Sim, depois que você cria o hábito e entende a necessidade do conhecimento, certo. Você não sai mais da condição de aprendiz. Então, o dia que eu entendi a necessidade real do conhecimento e eu vi que o meu tempo estava passando, eu falei, cara, eu tenho menos tempo para chegar. Eu vou ter que ter 10 vezes mais empenho. Aí, nessa época, eu cheguei a ler 4 livros por semana, porque eu tinha que fazer mais. O empenho que eu tinha até naquele degrau não só me conduziria a resultado baseado naquele nível de empenho. Esforço mediano, resultado mediano. Esforço extraordinário, resultado extraordinário. Então, eu dobrei meus esforços para dobrar o meu nível de conhecimento. Quantas horas você ficava por dia? Qualquer tempo vago para mim era leitura. Então, tinha dia que eu ficava 6, 7 horas lendo. Na época de correr atrás de trabalho, que... Anotando também, Henrique? Eu tenho uma memória fotográfica, eu costumo dizer. Então, eu sou um cara muito de memorizar as coisas, assim. Eu sei, por exemplo, quem estava em campo na seleção de 70. Carlos Alberto, Blito, Clodoaldo, Tostão, Piazza, Pelé, Rivelino, Jesse, Jairzinho, Félix e Everaldo. Eu sei isso assim porque eu li uma vez isso. Eu não esqueci nem a ordem da foto oficial. Impressionante. Eu sempre tive essa ideia da memória fotográfica. Então, no período que eu estava lendo 4 livros por semana, foi o período que eu entendi que eu tinha menos tempo e que eu precisava ter o mesmo conhecimento que os demais. Então, tinha uma galera muito à minha frente e não adiantava reclamar que ela estava à minha frente, porque os caras tinham tido algum tipo de privilégio e eu não tinha tido esses privilégios. Eu entendi isso, falei, cara, nesse período eu preciso de esforçar mais do que esses caras para tentar alcançar o nível de conhecimento que esses caras têm. Porque se esses caras conseguem o resultado que eles conseguem com esse conhecimento, eu preciso ter esse conhecimento. Não era garantia que eu ia conseguir aquele resultado, mas se eu tivesse o mesmo conhecimento, eu me colocava em condição de igualdade para aquele jogo. Então, e o que mais você tem além disso? Porque assim, o teu vídeo, quem não viu tem que assistir esse vídeo, que você explica matematicamente, é incrível e com muita clareza. Então, a pessoa não precisa ser um gênio para entender aqueles cálculos. Mas são poucas pessoas que conseguem fazer. Então, se você entendeu que tinha um sonho, tinha lá o teu objetivo, sabia como fazer, mas por que a maioria não alcança? O que você tem além disso? Além desse conhecimento técnico? Tá, só para fechar o raciocínio de quando eu cheguei naquele vídeo. Eu cheguei na praia vendendo água num dia comum, e aí eu sempre falei muito, que eu entendi em um dado momento da minha caminhada, que o relacionamento é o que você tem de mais precioso. O relacionamento proporcionou esse encontro nosso aqui. Então o relacionamento é o precioso. 20% de qualquer coisa é talento, 80% é relacionamento. No futebol, inclusive, vários não conseguiram chegar porque eram bons jogadores, mas péssimos em relacionamento, em postura, e aí fica pelo caminho. Na praia, a mesma coisa. Eu tinha que a praia... O público da praia muda todo dia tem um outro público ali. Então isso me forçava a conhecer pessoas todo dia, oferecer meu produto todo dia para novas pessoas, e isso para mim era muito bom. Aí um dia eu estou oferecendo um produto para um grupo de turistas, e um desses turistas estava falando de crise, estava falando que o Brasil já estava numa situação que não dava mais para apostar no Brasil, que ele estava indo embora do Brasil. Eu terminei de vender água para um cara e virei para esse cara e falei que o Brasil não estava em crise. Aí ele virou para mim e falou, você pensa que você é quem, cara? Você é a crise. Olha para você vende água na praia, irmão. Você está no sub do subemprego, está querendo discutir crise comigo, aí o cara começou a me bater. E naquele momento ali, eu demonstrei a resposta dessa pergunta que você está me fazendo. Qual era o diferencial do Rick ali? O que é que a galera não consegue? Porque eu tinha muito controle emocional. Sem controle emocional, cara, você não aguenta um Maracanã lotado te vaiando. Você não volta no outro jogo. Você fala, cara, não é pra mim. Eu não mereço isso, eu não sou isso aí. Com controle emocional, você fala, é isso mesmo, cara. Se eu não quiser essa vaia, eu que melhoro no meu bastidor e volto no outro jogo, faço melhor do que isso. Mas essa vaia só vai me motivar. E eu sempre fui isso. Eu sempre usei o controle emocional ao meu favor. E por não desenvolver o controle das emoções, a galera não consegue suportar o caos. A galera não consegue suportar uma vaia no Maracanã. A galera não consegue suportar alguém falando que você é a crise. A galera não consegue suportar uma adversidade. Então eu sempre fui emocionalmente controlado. Eu desenvolvi a arte de ter a habilidade de juntar os meus cacos e voltar para a arena depois de uma queda brusca. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho.